Olá, querido irmão e irmã, bem-vindo, paz do Senhor, uma alegria nós podermos estar com você mais uma vez, mais uma semana, nessa sequência de estudos que estamos trazendo aqui sobre a Santíssima Trindade. Hoje estaremos estudando sobre a obra do Filho. Nós tivemos um programa onde nós definimos o assunto sobre a Santíssima Trindade, apresentando ela na Bíblia, e aí lá vimos que a expressão Trindade não existe na Bíblia, mas a Bíblia apresenta isso de forma muito coesa, de forma muito reveladora, o aspecto da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa relação harmoniosa que existe nesse único Deus, tal qual é revelado pelo escritor, por Moisés, no livro de Deuteronômio, quando ele declara que há somente um único Deus, há somente um único Senhor. E aí nós vimos que não há incoerência, pelo fato de que a expressão ali no original indica a pluralidade de pessoas, mas nesta realidade do único Deus. E avançamos estudando sobre a pessoa do Pai. Estudamos sobre o Pai como Criador e agora nós entramos numa série a respeito do aspecto de estudar a pessoa do Filho, a segunda pessoa na doutrina da Trindade. E já estamos hoje chegando no terceiro programa. E hoje nós vamos estudar sobre a obra do Filho. Já estudamos no programa passado sobre o Filho como o Verbo. Vimos também no programa anterior sobre o aspecto da deidade de Jesus, a divindade de Jesus. Vimos que ele é Deus e é revelado dessa maneira na Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos estudar sobre a obra do Filho. E eu convido você para ficar conosco nesse tempo que estaremos aqui, estaremos refletindo sobre a palavra de Deus. E lembrando que se você não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe, comente, seja abençoador desse projeto que temos aqui de compartilharmos a palavra de Deus na forma digital. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos juntos estudar a palavra do Senhor. Para comentar o tema de hoje, mais uma vez conosco aqui, professor e presbítero Jair Cardoso. Uma alegria tê-lo conosco aqui, irmão Jair. Bem-vindo, Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmão Alex, nossos irmãos. É uma grande alegria, um grande privilégio de estar aqui estudando a palavra do Senhor, em especial a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E na lição de hoje, lição de número 7, nós estaremos estudando, discorrendo aí sobre 3 momentos da obra do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver a sua humilhação, a sua redenção e também a exaltação. Você é convidado a estar conosco e é com grande satisfação que nós fazemos isso. Muito bem, meus irmãos, para estudarmos o tema de hoje, que será estudado presencialmente no dia 15 de fevereiro, presencialmente em todas as escolas bíblicas dominical que acontecem nessa data, está prevista então para o dia 15 de fevereiro. E o tema então é a obra do Filho, e o textual está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9, onde o texto diz que pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Interessante que aqui o textuário já está mostrando a consumação da obra redentora de Cristo, que culmina na sua exaltação, né? Então a verdade prática nos diz que a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora, e a sua exaltação revelam que somente ele é digno de toda adoração e obediência. Isso a gente reflete que quando nós olhamos para a obra de Jesus, para as bênçãos da graça do Senhor, é isso que deve gerar em nós, irmão Jair, é adoração, né? E nós temos 2 textos, irmão Jair, que será a base do assunto de hoje. Nós vamos estudar Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, e também Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 24 e 28. Para introduzir ao nosso ouvinte, falando no primeiro texto, que é o texto de Filipenses, é o chamado hino da humilhação, onde relata ali a obra de humilhação que nós vamos estudar hoje. E o segundo texto, que é a carta aos Hebreus, mostra a obra redentora, onde mostra ali o comparativo, o contraste do escritor na obra de Cristo com relação à obra que era realizada pelos sacerdotes e pelo sistema sacrificial levítico. Né? Então, quando nós olhamos e comentamos sobre falar sobre a obra de Cristo, não é apenas um olhar que a gente tem para tratar do evento histórico, como, por exemplo, da encarnação, como, por exemplo, da sua morte e da ressurreição. Mas quando a gente fala da obra redentora, da obra do Filho, é algo muito mais profundo, porque a gente vai perceber, irmão Jair, que é algo que foi planejado
na eternidade e que ele é executado na história humana. Quando a Bíblia apresenta Jesus nas Escrituras como ele sendo o Filho de Deus, nós já estudamos sobre isso, né? João capítulo 1, versículo 1 a seguir, e que ele não começa a existir em Belém, já estudamos sobre isso, mas que ele é eterno, não teve início de dias, mas que assumiu a forma humana, e isso é fundamental para a nossa fé. Jesus, quando ele assume essa forma humana, irmão Jair, Jesus, ele não deixa de ser Deus. É o que nós vamos visualizar aqui no estudo de hoje. Porque quando nós olhamos para Jesus, ele não deixa de ser Deus para assumir a forma humana. Mas ele, como Deus, assume essa condição humana para poder resgatar o homem. Porque quando nós olhamos a obra do Filho, nós percebemos que a obra dele inclui viver sem pecado. Então ele precisava estar na forma humana para viver uma vida de obediência que qualificava ele para o sacrifício perfeito. Nós vamos, inclusive, ver sobre a forma do que é um sacrifício perfeito e o que era algo imperfeito, né? Outra coisa que inclui essa obra de Jesus é o seu sacrifício, que era uma morte substitutiva, que a gente vai ver aqui, a bem conhecida no meio teológico sobre a morte vicária. Nós vamos estudar sobre isso, ou seja, ele morreu em nosso lugar, e a obra de Cristo também incluía a sua ressurreição, onde ele iria dar início, então, à obra redentora sobre a vida da humanidade, porque a Bíblia é muito categórica. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele diz que se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Então, o ponto máximo da consumação desta obra de Jesus, a gente vai ver que é na sua ressurreição e na sua consequente exaltação. Então, quando a gente vai olhar para a lição de hoje, irmão Jair, ela vai abordar, então, essas três dimensões. A dimensão, então, da humilhação de Jesus, a dimensão da redenção de Jesus e também a dimensão da sua exaltação. É um tema maravilhoso, irmão Jair, que se debruça num texto muito conhecido, que é o escrito de Paulo aos Filipenses, onde vai tratar então ali sobre essa humilhação do Filho, irmão Jair. Uma certeza e uma alegria também. Nós vemos como Paulo escreve essa epístola aos Filipenses. Ele está num ambiente de prisão, e é chamada a epístola da alegria. E então nós vamos usar dois textos, tanto o texto de Filipenses, no capítulo 2, que fala da humilhação, redenção e exaltação de Jesus Cristo, e também nós vamos usar a epístola, um trecho da epístola aos Hebreus, em que também essa epístola foi escrita para os crentes de origem judaica, e também ela tem um valor universal para os nossos dias, porque traz ali o verdadeiro sentido do sacrifício de Jesus, da verdadeira obra do Senhor Jesus Cristo, falando da humilhação, da redenção e da exaltação. E nesses textos, então, nós vamos discorrer falando exatamente essas três dimensões que o irmão Alex citou aqui nessa parte introdutória. Então, dando prosseguimento, nós vamos ver o primeiro tópico da lição. Ele vai falar sobre a humilhação voluntária do Filho. E o comentarista, ele coloca essa parte situando no texto, exatamente no texto que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2. E nós vemos no capítulo 2, versículo 5, que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós vemos aqui a ênfase no mesmo sentimento. E isso significa aqui para nós o mesmo agir, o mesmo pensar que Jesus teve, nós temos que seguir, nós temos que imitar ao Senhor Jesus Cristo. O crente tem que imitar, ele tem que seguir na sua ação, no seu dia a dia, a forma como Jesus andou aqui na terra. E com isso demonstra uma consciência, a consciência de Jesus Cristo, que era moldada na humilhação, na obediência e também no amor pelo próximo. Um amor altruísta, um amor grandioso. E nós prosseguimos com esse entendimento dessa lição. O que é imitar a Jesus Cristo? É exatamente renunciar o eu, renunciar ao egoísmo, se voltar para
para o próximo, buscar o amor do próximo e, mais importante de tudo, irmão Alex, viver para a glória de Deus. Eu vejo bem, irmão Jair, que o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o sentimento ali, esse sentimento ele não é um sentimento emocional. É um sentimento que vai trabalhar algo muito mais profundo, né? Quando nós olhamos a expressão original ali para sentimento, vai trabalhar algo que tem que estar enraizado no interior, ou seja, um modo de pensar, uma disposição interior, algo que não é momentâneo, mas é algo que é contínuo, que se torne a orientação da vida desse crente. E aí a gente vê que o padrão para a igreja de Jesus, para aquele que quer seguir Jesus, é a mesma mente de Cristo. Algo que estava, a mente de Cristo, esse pensamento que Paulo está apresentando de Cristo, é algo que conduziu ele para a encarnação e consequente humilhação, irmão Jair. E nós, prosseguindo, nós vamos entender, irmão Alex, no versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Nós vemos que Jesus Cristo, nesse versículo, Paulo está se referindo a que Jesus, ele se humilhou, ele desceu à terra, ele encarnou como homem e ele não deixou de ser Deus. Ele vai deixar a sua glória, mas ele vem sendo sempre Deus. A divindade ele não abre mão da divindade, ele abre mão da sua glória, do seu poder, da sua majestade, mas ele vem então em forma de homem, em forma de humilhação. E aí nós vemos então a primeira parte, assim, que nós estamos falando da lição sobre a humilhação de Jesus Cristo, que ele através da encarnação, ele deixa essa majestade e ele vem até ser semelhante ao homem nesse aspecto. Ele deixa a glória, mas ele não deixa de ser Deus. Interessante, irmão Jair, que voltando ainda sobre a mente de Cristo, essa mente de Cristo que o apóstolo Paulo está trazendo para a igreja, ela vem montar construir na mentalidade da igreja, que é o que o apóstolo Paulo está em mente ali, construir algo que é a base em que esta humilhação de Jesus, que esta mente de Jesus está fundamentada. E aí a gente vê na humildade que Jesus vai encarnar. Porque quando Jesus ele encarna, nós percebemos que tudo o que ele fez não foi para uma autoafirmação, ele nunca competiu em absolutamente nada, exigindo direito ou se impondo, pelo contrário, ele se humilha, e por isso que é a base dessa mente que deve acompanhar o crente é a humildade, porque o sistema do mundo oferece o contrário, onde o mundo oferece que você não pode se submeter, você tem que reconhecer os teus valores, teu potencial, enfim. Outra coisa é o amor sacrificial de Jesus. Quando Jesus encarna-se, a mentalidade de Cristo era o sacrifício. E aí a gente vê lá Jesus lavando os pés dos discípulos. E quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele diz para os discípulos que eles deveriam fazer o quê? Fazer o mesmo. Ele disse, eu vos dei o exemplo, fazei o mesmo. Outra base que é a mente de Cristo é a obediência incondicional dele ao Pai. A gente percebe que tudo que ele fazia era para glorificar o Pai, tudo que ele fazia era para fazer com que o Pai fosse reconhecido nas suas obras. Então, tudo que ele fez foi para criar, para trazer aos homens a glória do Pai. Tendo em vista de que nós já estudamos no programa passado que Cristo é esta revelação plena de Deus. Então, ele veio fazer isso, revelar o Pai para os homens. Irmão Jair, o interessante que falar sobre esse esvaziamento da glória, é interessante o texto quando diz que ele esvaziou-se, irmão Jair. E essa é uma expressão muito profunda que o texto nos apresenta. Exatamente. E esse esvaziar é ele se humilhar. Né? Ele se humilhar, deixar a sua glória, seu poder, sua majestade. E sobre humilhação, o pastor Douglas ele coloca aqui na lição, ele faz um contraste com o primeiro Adão, que ele desejou, esse primeiro Adão, ele desejou ser como Deus,
e mostra aqui Jesus Cristo, o último Adão, ele tomando então essa humilhação e demonstrando o amor altruísta, fazendo a sua obra, não pensando nele, mas pensando em mim, pensando em você, pensando na salvação da humanidade que Deus estava propondo através dele. E sobre a obediência sacrificial de Jesus, nós verificamos aqui, Paulo ele fala sobre isso no versículo de número 8, aqui do capítulo 2 de Filipenses, ele diz, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, o autoesvaziamento, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, nesse imitar a Jesus Cristo, na maneira de agir, está aqui uma palavra. Nós, além de nos humilharmos na presença de Deus, nos humilharmos o esvaziamento de nós mesmos, de nós sabermos que nós dependemos de Deus, nós dependemos da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão, nós também saber que precisamos, além dessa humilhação, nós precisamos obedecer, como Jesus obedeceu. E a forma que Jesus obedeceu é uma forma magnífica, porque Jesus, ele vem a obediência até a morte e morte de cruz. E cruz fala de vergonha, cruz fala ali, é um momento em que os criminosos eram executados. Não era para um ser supremo, o ser maior do universo, nós olhando aos olhos do homem, não seria isso. Assim, se nós olhar para Jesus também, na nossa maneira de pensar, o rei de todos, o maior de todos, ele não teria que vir numa família pobre, na humilhação, vir numa família pobre, mas sim ali no império, né? Numa família de majestade, de reis, né? Mas Jesus veio exatamente na humilhação, e ele veio na obediência até a morte de cruz, e mostrando isso, que ele estava apto a cumprir o papel de redentor, fundamentado nisso, fundamentado na humilhação e na obediência para prover a salvação necessária para que houvesse de uma forma definitiva a religação, o perdão de Deus sobre a humanidade, a paz com Deus. Irmão Jair, quando a gente olha então o aspecto do esvaziamento de Jesus, a gente vê como ele veio. Ele veio esvaziando-se. Quando nós olhamos o aspecto da obediência de Jesus, nós vemos o porquê ele veio, né? E aí o irmão falou até que a obediência dele foi até a morte de cruz. Então, o que ela está descrevendo não aspectos físicos relacionados aos eventos que se passaram, mas o que ele veio realizar, né? E o apóstolo Paulo ele fala na expressão do versículo 8 do capítulo 2 de Filipenses, e achado na forma de homem. E aqui a gente vê algo muito importante, que existem teologias, ensinos em que negam o aspecto de que quando Cristo veio à Terra, ele de fato ele esteve em carne. Eles negam o aspecto material desta revelação de Jesus. E aí a gente percebe aqui que o texto de Paulo é muito categórico em dizer que ele se achado na forma de homem. Ele humilhou-se a si mesmo. E aí a gente percebe que essa humilhação de Jesus, voltando a falar, porque o tópico aqui é sobre a humilhação, a humilhação de Jesus esteve em todo o caminho que ele percorreu. Nós vimos a humilhação de Jesus da forma como ele nasce. Não nasce num palácio como se esperaria. Como o irmão falou, se ele é quem ele veio revelar, se esperava então que ele viesse com grandes glórias, mas ele nasceu de forma simples, viveu de forma simples. Constantemente as pessoas olhavam para ele e o rejeitavam. E ele, durante a sua trajetória, ele foi vivendo sofrimentos progressivos até que chega um momento em que ele é preso, e aí a gente vai ver que essa obra dele, quando ele se encontra na forma de homem, é uma forma de humilhação, porque o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 8:9, que ele, sendo rico, se fez pobre. Isso quebra com o paradigma, irmão Jair, de que como um redentor vem numa condição tão baixa,
num olhar humano. E só que não somente isso, o nível que ele baixa não é somente isso da sua encarnação, mas é o aspecto daquilo que ele obedece de forma incondicional, que é a morte de cruz. É interessante que o texto diz, né, irmão Alex, que ele, sendo rico, se fez pobre, e para que nós, como Sendo pobres, sejamos feitos riquíssimos. Aleluia, glória a Deus. Não é? Né? Então veja o apóstolo Paulo tendo uma visão da grandeza desta obra de Jesus Cristo. Jesus, ele disse lá em João 6,38, desci do céu não para fazer minha vontade própria, mas a vontade daquele que me enviou. E aí a gente percebe que a redenção nossa não está apenas porque Cristo morreu, mas porque ele obedeceu completamente, né, irmão Jair? Porque se Cristo tivesse morrido, mas não na condição de obediente, nós não teríamos, então, o resultado dessa obra redentora que é aquilo que ele produziu para nós, irmão Jair. Não podemos esquecer que, em relação à morte de cruz, além de ser vergonhosa, além de estar entre criminosos, né, uma execução destinada a criminosos, ela foi uma morte muito dolorosa, cruel. Nós não podemos esquecer disso. E Jesus, sabendo disso, ele se manteve obediente. Interessante, irmão Jair, que, voltando esse olhar sobre a morte de cruz, o irmão já mencionou, frisar aqui, sobre como o judeu via aquele que era elevado numa cruz. Era o quê? Maldito. Aí vê a obediência de Jesus e a forma como ele vai fazer essa redenção do homem. Ele vai se fazer maldição. Ele vai viver uma vergonha pública, ser pendurado no madeiro, como o irmão já falou, não eram para nobres, não eram para pessoas que tinham uma vida pregressa, ilibada, aprovada. Pelo contrário, estavam ali porque estavam sendo rejeitados pela sociedade. A sociedade não conseguia suportá-los, né? E sem contar, como o irmão falou, o sofrimento cruel que Jesus viveu. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, irmão Jair, que ele suportou a cruz desprezando a vergonha. Isso é maravilhoso, irmão Jair, essa obediência em que, independentemente da vergonha que ele vai sofrer, ele suporta. Isso é o Cristo que nós estamos falando nessa hora, irmão Jair. E o exemplo para nós, né, para nós ter a mesma mente de Jesus, é exatamente nós obedecer. No nosso agir, no nosso dia a dia, obedecer aquilo que Deus tem proposto para a nossa caminhada. Isso está na palavra de Deus, como nós devemos cumprir, como nós devemos viver o nosso dia a dia. Você está no programa Palavras da Verdade, no programa de hoje, então, estudando sobre a obra do Filho. Obrigado por você estar conosco. Não deixe de curtir, compartilhar. Vamos juntos estudar a palavra de Deus. Então, vimos no tópico 1 da lição de hoje que a obra redentora de Jesus contempla o aspecto da sua humilhação, o aspecto do seu esvaziamento e também da sua obediência. Tudo isso são pilares dos quais está fundamentado a redenção que Cristo realizou. E agora, irmão Jair, para nós avançar no estudo de hoje, nós vamos olhar então qual o efeito desta obra que Jesus realizou, né? E como foi executada a partir de uma visão que a gente vai ter aqui da carta aos Hebreus. Autor desconhecido, discutido, quem foi o escritor da carta aos Hebreus, não sabemos se foi Paulo ou não, e não é o assunto deste programa e deste assunto de hoje. O fato é que o escritor, ele vai apresentar a obra realizada, a obra redentora que Jesus realizou, e esta obra é uma obra perfeita, irmão Jair, que nós podemos ver aqui na descrição do escritor aos Hebreus que ele faz na sua carta. Mais uma vez, o autor da lição, né, ele foi muito feliz em escolher os textos, e o texto de Hebreus, no capítulo 9, ele vai também falar da humilhação, da redenção e da exaltação de Jesus Cristo, da obra do Senhor Jesus Cristo, dando ênfase aqui na redenção, mas falando para poder cumprir a obra da redenção, Jesus precisava ser características de um sacerdote, ou seja, ser um homem. E interessante nós citarmos, irmão Alex, que Jesus inicia seu ministério com 30 anos de idade.
E exatamente com 30 anos de idade é que o sacerdote judaico poderia iniciar a jornada nesse ministério sacerdotal. Então nós vemos assim que Jesus ele cumpre toda a lei de Moisés, especificamente para aqui em relação à redenção. Nós vamos ver então aqui em Hebreus no capítulo de número 9, que vai ser a partir do versículo 24 até o versículo 28. Então, nós vamos ver que, em primeiro lugar, nós vamos ver a ineficácia do sacerdote levítico. Nós vemos que lá no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no dia da expiação, Yom Kippur, nesse dia, para apresentar sacrifício por ele, em primeiro lugar, e depois pela nação. Estamos falando aqui de pecados pela nação. Os pecados individuais, tem todo um ritual que era individualmente, as pessoas tinham que ir lá apresentar o sacrifício para o sacerdote, etc. Aqui estamos falando do dia da expiação, que é para toda a nação. E fazer ali, o sumo sacerdote entrava dentro do lugar santíssimo, apresentava o sangue de animais ali, conforme a lei determina, para apresentar propiciação e obter perdão, primeiro para ele e depois para todo o povo de Israel. E isso era repetido anualmente, sem contar dos sacrifícios por pecados individuais que eram todo dia era apresentado esse sacrifício. E esse sacerdote, a gente falando, por quê? Porque ele é uma figura do que Jesus Cristo é. O tabernáculo terrestre, ele é somente uma sombra daquilo que é o céu. Jesus, ele vai ser, então, o sumo sacerdote. Ele não entra no santuário terreno, ele entra no santuário lá no céu, ele entra no céu e lá ele apresenta o seu próprio sangue. Então, dessa forma, nós vemos o livro de Hebreus falando que Jesus, ele é o sumo sacerdote e ele também é o cordeiro sacrificial. E ele apresenta o seu próprio sangue. E essa entrada no céu, Jesus entrando no céu, ele vai nos assegurar para nós a nossa eterna redenção. E diante disso, diante dessa continuidade de sacrifício que era feito ali no Antigo Testamento, e esse sacrifício único de Jesus Cristo, nós vemos que ele é superior. Tanto que o livro de Hebreus, ele vai mostrar a superioridade de Jesus Cristo. Começa quanto aos anjos, quanto a Moisés, quanto ao sacerdócio, mostra a superioridade. Então nós vemos que Jesus Cristo, ele faz uma obra perfeita e diante da obra dele, nós vemos que o sacrifício levítico, ele é ineficaz. E é interessante, irmão Jair, que quem instituiu esse sacerdócio foi o próprio Deus. E aí alguém pode se perguntar, mas se foi Deus, por que ele era tão ineficaz? E aí o irmão acabou de responder a respeito daquilo que era provisório, transitório, né? Não era algo definitivo, embora fosse legítimo. O que estava acontecendo lá no Antigo Testamento foi uma exigência de Deus naquele tempo, mas que apontava para algo final, para uma solução final, porque aquilo que estava acontecendo ali trazia um aspecto pedagógico de Deus. Dentre aquilo que Deus estava ensinando é a sua santidade, né? Quando Deus exigia o sangue para que perdão de pecados, para que pecados fossem aplacados diante de Deus, era algo que o ser humano precisava entender que Deus não brinca com o pecado, irmão Jair, que Deus não trata o pecado como algo em que ele consegue conviver. Aliás, a santidade de Deus é tão grande que a luz de Deus é tão grande que não pode haver trevas, não pode haver a sujeira diante dessa santidade. Mas, embora havendo essa ineficácia desse sacerdócio, a gente vê que Deus estava trazendo lições, ensinamentos para o povo, dentre elas é que Deus é santo, irmão Jair, e por isso ele exigia o sacrifício. Nós vimos no episódio em que Adão e Eva pecaram, Exato. E que o primeiro sacrifício, Deus ensinou como era para reparar o pecado, como que repararia esse relacionamento com o próprio Deus, através de sacrifício de animal. Nós vemos inicialmente, de uma forma provisória, apontando para Jesus Cristo, apontando para o sacrifício que Jesus veio a fazer, veio a cumprir na cruz. Então, Deus, ele sacrifica animais e
da pele dos animais, ele faz roupa para Adão e Eva. E depois, antes da lei, nós vamos ver os patriarcas. Abraão apresentando sacrifício de animais, Jó apresentando sacrifício de animais antes do sistema levítico. Deus, ele organiza o sistema levítico e coloca como ele quer o culto, mas tudo apontando para o sacrifício de Jesus, e o livro de Hebreus ele traz exatamente o cumprimento dessa obra perfeita em Jesus Cristo. Interessante, o irmão Jair menciona sobre a obra perfeita, até porque, embora fosse legítimo esse ritual ali, e o próprio Deus que estabelece, era algo imperfeito, porque a gente percebe que aquele que apresentava o sacrifício, ele primeiro precisava apresentar o sacrifício por si, porque também era pecador. E só por isso já mostra que há uma imperfeição ali, né? Então, e além dessa repetição que deveria acontecer sempre. E isso nós vemos a superioridade de Jesus, porque Jesus ele não apresenta sacrifício por ele. Exato. Ele apresenta sacrifício único pela humanidade. Exatamente. E aí, quando a gente olha a perfeição que vai haver em Jesus, então a gente percebe que quando Jesus vai fazer o sacrifício, então a gente vai perceber que esse sacrifício, ele é perfeito e ele é único e ele é suficiente, irmão Jair, porque há a perfeição em Jesus. E aí nós entramos nesse ponto em que nós vamos falar desse sacrifício único e também suficiente, né? Então, frisando, nós falamos um pouquinho já, mas sobre essa sequência, essa continuidade de sacrifícios, tanto diário pelo sacrifício pelo pecado individual e também como o sacrifício anual no Yom Kippur ou no dia da expiação. E mostrando, o texto de Hebreus, ele mostra que o sacrifício de Jesus, ele é perfeito e ele é único e ele é definitivo, completo e eficaz. Isso nós vemos no versículo do capítulo 9, versículo 28, a parte A. Diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Uma única vez Jesus apresentou o sacrifício e isso foi por toda a humanidade, eficaz por todos os que nasceram antes do sacrifício de Jesus e por todos os que nasceram depois do sacrifício de Jesus e por todos ainda que vão nascer. Porque a palavra de Deus vai nos dizer, se nós confessar o nome do Senhor Jesus Cristo e crer que ele ressuscitou, essa é a forma da salvação. Então, esse sacrifício único nos mostra que não há necessidade mais de repetição de sacrifício. Jesus ele fez completo, eficaz para sempre. E a consequência desse sacrifício é que, de uma forma física, no momento da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E com isso demonstra que através do corpo de Jesus, através desse sacrifício, nós temos acesso direto ao Pai, pelo sangue de Jesus, pela intercessão de Jesus, e por isso que ele vem como o sumo sacerdote, que Hebreus vai falar. Interessante, irmão Jair, vendo então que a obra redentora de Cristo estava atrelada a esse sacrifício que deveria ser feito para suprir essa exigência do eterno. A gente já viu pregações onde pregadores ficam dizendo que havia um leilão e o pagamento deveria ser feito a Satanás, ao diabo. E aí Deus, o sacrifício de Jesus lá pagava o preço. Não. O que Jesus veio fazer e esse sacrifício perfeito e suficiente que ele faz é para trazer uma solução para ao que a exigência de Deus e a justiça de Deus exigia, né? A santidade de Deus exigia, e nisso estava então a necessidade do sacrifício, que foi determinado já desde o princípio, como o irmão falou, organizado e instituído para a nação de Israel durante o período da lei, mas a gente vê as diferenças, e dentre as diferenças são, então, essa repetição que precisava acontecer. Anualmente, o sumo sacerdote precisava apresentar o sacrifício pelo povo. Vimos a insuficiência, porque se tem uma coisa, irmão Jair, que o sacrifício não conseguia tirar do povo, era a culpa. Ele aplacava, cumpria o ritual, mas
diferente daquilo que hoje, quando você recebe a graça de Deus, você recebe o quê? A libertação da sua consciência. Nós já estudamos sobre a consciência no trimestre passado e sabemos o quanto a consciência precisa ser restaurada, ser trabalhada pela palavra, pelo Espírito Santo, algo que na lei, nesse sacrifício, trazia essa insuficiência. E também o aspecto da temporalidade, porque eram oferecidos muitas vezes, mas não resolviam o problema de forma efetiva. Mas a Bíblia e o próprio escritor aos Hebreus, ele fala no capítulo 9, 25, nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes como o sumo sacerdote que entra no santuário com sangue alheio. O que ele está falando ali? Essa repetição constante que mostrava que não tinha força nesse sacrifício. Agora, quando Cristo faz, aí nós estamos vendo aqui a diferença entre o sacrifício do Antigo Testamento e o sacrifício do Novo Testamento. Quando Cristo oferece, o escritor ele já muda a expressão de muitas vezes para uma única vez. E aí isso vai mostrar que quando o escritor aos Hebreus ele fala dessa expressão uma única vez, é de uma vez por todas, uma vez para sempre. Não havia mais a necessidade de um complemento, de um reforço ou de repetir, irmão Jair, porque o que Jesus fez foi pleno, completo e suficiente, irmão Jair. Eu dou ênfase aqui, Alex, naquilo que o irmão falou da santidade de Deus. A Bíblia fala que Deus é santo e a sua santidade é absoluta. E diante dessa santidade, o pecado ele vem afrontar. E para reparar esse erro, somente através da aplicação da justiça de Deus. E a lei da justiça de Deus ser instituída, ele mesmo mostrando como é que é para reparar esse erro através dos sacrifícios, ele mostra também como é que é para ser feito isso. No Antigo Testamento, a forma de cultuar a Deus é através, dentro do tabernáculo, dentro do templo, apresentando a reparação pelo erro, apresentando a reparação pelo pecado. E no Novo Testamento, Jesus ele vem instituir através do seu sangue, através da sua morte vicária, que nós vamos ver, ele vem instituir uma nova aliança com Deus. E dentro dessa nova aliança, esse sacrifício de sangue, ele não é mais necessário. Mas nós vemos lá em Romanos, no capítulo 12, a forma do culto que nós devemos apresentar hoje. Em Romanos, capítulo 12, vai dizer que nós devemos, pela compaixão de Deus, que nós apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, hoje, o nosso sacrifício é um sacrifício vivo. Não é necessário mais derramamento de sangue, não é necessário mais haver nenhum tipo de penitência, e não há ninguém que possa salvar, não há outro meio de salvação a não ser através de Jesus Cristo, que ele fez esse sacrifício por todos nós. E também esse sacrifício vivo que nós apresentamos a Deus, ele significa a nossa adoração, nosso louvor, o nosso reconhecimento da obra de Deus através de Jesus Cristo, a obra redentora de Jesus Cristo. E isso nós demonstramos através, exatamente, repetindo porque é importante, através da nossa adoração, através do nosso louvor, através do conhecer a Deus, através exatamente do que nós estamos fazendo aqui, estudando, lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor. Então esse é o nosso culto hoje, nosso culto racional, que não precisa de derramamento de sangue porque Jesus fez. Nós não precisamos fazer penitência porque o sacrifício de Jesus foi pleno, eficaz e absoluto. Eu destaco aqui, irmão Jair, o capítulo 9 de Hebreus, né, como diz um pastor, a perícope do texto, a perícope aqui selecionada pelo pastor Douglas, o versículo 26, que diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Falando do sistema antigo, né? Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E é interessante a expressão aqui do escritor aos Hebreus falando sobre o que Cristo fez, aniquilar o pecado. E isso é muito importante porque essa expressão do escritor aos Hebreus difere daquilo que a gente entende do sistema sacrificial do Antigo Testamento, onde nós vemos ali uma cobertura, cobrir
ou adiar algo, né? Nós vemos que o aniquilar aqui significa remover completamente, abolir, significa anular. E a gente vê que Deus, quando enviou seu filho à terra, na sua humilhação, e quando ele vai até a cruz, lá na cruz, Deus trata essa situação do pecado de forma definitiva, corroborando o que o irmão acaba de dizer, que não existe a necessidade de penitências. E é por isso que Jesus, tendo em vista de que ele veio e fez esse sacrifício de si mesmo, perfeito e suficiente, é que lá na cruz nós podemos ouvir ele dizendo: está consumado. Porque lá a obra foi completa e a salvação que Deus apresenta, ela não é esse processo da tentativa humana. Tudo que o homem tentar para se salvar vai falir, vai chegar na sua insuficiência. Mas a salvação verdadeira, plena e completa é aquilo que Deus fez através de Jesus, consumado lá na cruz do Calvário, e que é recebido como, irmão Jair? Pela fé. É pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Então, não existe outro meio, não existe outra oferta, não existe outro nome. O nome de Jesus, o que Cristo fez no Calvário, está aqui nos garantindo a completa vitória, irmão Jair. Talvez para a gente entender, irmão Lécio, no Antigo Testamento, essa sacrifício diário e anual, recorrente, que era feito através dos animais, ele servia como uma espécie, eu vou usar uma palavra aqui para nós entender na realidade. É como se fosse uma nota promissória em que Deus aceitava como pagamento, mas não retirava aquela dívida. E Jesus Cristo, ele, com a sua morte, o seu sacrifício, ele paga todas essas notas promissórias do Antigo Testamento e todas as outras que virão, todos os pecados que a humanidade viria a cometer no futuro. Então Jesus, ele é a obra perfeita. E Deus olha para a obra de Jesus, ele vê o sangue de Jesus, ele não enxerga mais o pecado, ele não vê mais o pecado, por isso que ele aniquila, ele retira, remove por completo. E o Antigo Testamento, o sacrifício de animais, ele cobria, né, satisfazia momentaneamente, temporariamente, adiava, mas somente o sacrifício de Jesus ele vai remover essa culpa, esse pecado, esse erro, essa iniquidade. Né? Então, por isso que nós vemos que o tamanho dessa obra de Jesus Cristo, ela é imensurável para a nossa mente, mas pela palavra de Deus nós podemos entender pela fé o quanto isso significa. E o interessante, irmão Jair, quando a gente vê o aspecto dessa questão definitiva daquilo que Cristo faz na cruz, quando lá em 19:30 de João diz que ele declara tetelestai, está consumado, nós percebemos que o que ele fez é tão definitivo que a gente vê, quando a gente olha para o Antigo Testamento, existia lá na construção do tabernáculo, posteriormente do templo, a separação, onde existia o átrio, o santo e o Santo dos Santos. E o Santo dos Santos era dividido, separado, para que ninguém tivesse acesso ali de forma imprudente, enfim. Esse Santo dos Santos ele era separado por um véu espesso e tudo mais, como a gente já conhece. Agora, interessante, irmão Jair, é que quando Cristo faz essa declaração lá na cruz, a Bíblia diz que em Mateus 27:51, que este véu ele se rasga de cima a baixo. E aí a gente vê algo maravilhoso, que quando Cristo faz esta obra lá na cruz, o seu sacrifício, o véu que separava o homem da presença de Deus é rasgado. Não tem mais como haver ali uma costura, porque o que Cristo fez abriu o caminho de acesso dos homens a Deus. Simbolizava também que a distância causada pelo pecado havia sido removida. Agora há a possibilidade. O pecado trazia uma distância do homem de Deus que tornava difícil e até muitas vezes o homem incapaz de fazê-lo.
E vimos que ali, aquele véu representava também o aspecto que só o sumo sacerdote podia chegar lá. Mas quando Cristo dá o brado, o acesso foi aberto, a separação que representava esse véu do homem e Deus foi rasgado e a comunhão foi restaurada, irmão Jair. E aí o próprio escritor aos Hebreus, ele vai declarar lá na sua carta, no capítulo 10, versículo 19 e 20, que agora nós entremos com ousadia no Santo dos Santos, na presença do Senhor. Irmão Jair, para nós avançarmos no nosso estudo, vemos então que esse sacrifício que é perfeito, ele é algo interessante. Ele é um sacrifício único, ele é um sacrifício perfeito, mas a pergunta é: por quem Jesus morreu? Em lugar de quem foi que ele sofreu? A resposta é o sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Vicário significa substituição. A Bíblia é enfática. No livro de Romanos, nós vamos ver ela enfatizando isso, que o salário do pecado é a morte. Toda vez que o homem peca, como aconteceu com Adão, o que vem depois desse pecado? A morte, e a morte espiritual, que é cortada a relação do nosso espírito com o Espírito de Deus, a nossa relação com Deus. E como se satisfaz a justiça de Deus para reparar isso que foi quebrado, esse relacionamento com Deus, através do sacrifício de Jesus. Porque o pecado que nós cometemos, para nós pagar esse pecado somente com a nossa morte, ou melhor, uma morte que satisfaça a justiça de Deus. E somente era no Antigo Testamento através dos animais, e no Novo Testamento a nova aliança é pelo sangue de Jesus Cristo. Então todos nós só conseguimos entrar na presença de Deus, ter paz com Deus novamente pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício vicário, substituindo, porque a cruz ali não era para ele, era para mim, era para você, era para aquele que pecou. E no entanto Jesus, ele vem como o Cordeiro de Deus que substitui a nós de uma forma perfeita, de uma forma definitiva, de uma forma eterna, e nós podemos nos apropriar disso, e com isso nós temos a nossa vida espiritual restaurada com Deus, a nossa comunhão restaurada com Deus, e como a palavra diz, nós temos paz com Deus. Muito bem, meus irmãos. Irmão Jair, lembrando aos nossos irmãos, você está no programa Palavras da Verdade, muito bem-vindo. Se você está chegando agora, Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal. Irmão Jair, ainda falando sobre esse aspecto de que nós acreditamos nessa verdade, que a morte de Cristo foi vicária, e aí ela vem do latim acerca de ser no lugar de alguém, né? Ser substitutiva. E, ou seja, alguém assumiu a culpa do outro. E é isso que Jesus fez em nosso lugar. E o interessante é que quando o filho inocente, obediente, assume o nosso lugar, Deus não ignorou o pecado e tratou do pecado no seu filho. Porque Deus não pode ignorar o pecado. Já falamos que Deus não compactua com o pecado. Ao mesmo tempo, também Deus não pode ignorar. Porque se Deus ignora o pecado, ele deixa de ser justo. Né? E nós vemos que todos os atributos de Deus, nós já estudamos os atributos de Deus, nós vemos que todos os atributos, eles são perfeitos em si, não há um que sobressaia ao outro. E assim, tanto é o amor quanto a graça, o amor quanto a benignidade, a bondade de Deus, quanto a sua justiça. Mas a gente vê que todos esses atributos estavam em ação nesse ato substitutivo de Cristo, quando ele, no seu Filho, ao mesmo tempo que ele está permitindo aquele momento, ele está salvando. E a gente vê que o mesmo Deus que está punindo o pecado está trazendo a perfeita substituição e trazendo a perfeita restauração, que somente Jesus podia fazer. Já vimos todas as forças humanas e os caminhos humanos não poderiam levar. Cristo nenhum desses sistemas antigos podia resolver o problema do homem. E aí a gente percebe então que Cristo ele não
morreu por causa do pecado, mas ele morreu no lugar do pecador. Porque Deus queria, esse ato da cruz, manifestar o seu amor também, não somente a sua justiça, mas manifestar o seu amor, e Deus ali tratou do pecado, possibilitando a restauração, irmão Jair, do ser humano. Agora, irmão Jair, só para concluir esse tópico onde nós falamos desse sacrifício perfeito de Jesus, onde nós vimos a obra redentora e vimos que Cristo, diferentemente do Antigo Testamento, faz um sacrifício perfeito, substitutivo, morrendo em nosso lugar. E aí nós percebemos que, com relação à morte de Jesus em nosso lugar, ela nos conduz para caminhos opostos de onde em pecado nós nos encontrávamos. Ele nos transporta da culpa para a gratidão. Ele nos transporta do medo para a adoração. Ele nos transporta de uma vida de egoísmo centralizada no nosso eu para uma vida de consagração a Deus e a Cristo, ao ponto que deve ser tal qual o apóstolo Paulo disse: estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a obra de Cristo foi perfeita. E depois da humilhação de Jesus, depois da obediência, depois da cruz, nós vamos ver o quê? A exaltação de Jesus. Vamos voltar agora para a carta de Paulo aos Filipenses, e aonde nós vimos que o caminho que Paulo apresenta em Filipenses, que nós estudamos na primeira parte, no caminho da sua humilhação, foi um caminho descendente, onde Cristo foi descendo. Ele estava num patamar, estava num lugar, numa glória, e ele vem se despir daquilo que ele era. Enfim, agora o apóstolo Paulo mostra que ele chega na cruz, ali a cruz é o lugar que ele completa a sua redenção, mas lembrando que a redenção ela seria plena e completa a partir da sua ressurreição. E aí nós vimos que ele, ressuscitado, agora aqui o caminho de Paulo é invertido. Ele começa a inverter e começa a mostrar o aspecto da sua subida, como aquele que obedeceu ao ponto de estar entronizado à direita de Deus Pai. E nós vamos estudar então, irmão Jair, nesse tópico terceiro, sobre a exaltação gloriosa do Filho, nessa perspectiva do apóstolo Paulo, irmão Jair. Maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Nós vemos o princípio de Deus na palavra, que nos diz que aquele que se humilha será exaltado. Glória a Deus. E nós vemos esse caminho de Jesus Cristo, que ele se humilhou, e nessa humilhação se inclui a obediência a Deus, obediência ao Pai, e como resultado disso, a exaltação soberana de Jesus, soberana acima de tudo, de todas as coisas. Essa é a elevação que Jesus teve, em alta medida, em toda medida. Ele é exaltado. Então nós falamos agora da exaltação no texto, né, de Filipenses, é exaltado acima, uma posição suprema de toda a criação, de todo o universo, de todas as coisas, de todos os seres, sejam potestades, principados, sejam seres espirituais, os anjos, os demônios. Jesus está acima de tudo, de todas as coisas. E a exaltação, ela é demonstrada de uma forma diferente em relação à glorificação. Nós vemos nos evangelhos a obra de Jesus sendo ali relatada historicamente, com verdades absolutas ali. Nós vemos que na glorificação Jesus ele aparece de uma forma mostrando o futuro ali resplandecente para Pedro, Tiago e João, que a gente viu em outra lição, sobre essa apresentação de Jesus, Jesus se mostrando ali glorificado. E nós vemos também o Jesus ressurreto de uma forma glorificada, mostrando que o corpo dele estava ali presente, que ele tinha as marcas na mão, que ele tinha a marca no lado, demonstrando que ele realmente se identificando com o ser humano. E a exaltação, ela significa algo além ainda disso, porque é quando Jesus sobe aos céus, é quando ele se assenta à destra do Pai, e aí é dado a ele. Ele tem todo o poder, é demonstrado, ele está numa posição de rei, numa posição absoluta, e não só de rei,
mas na presença do Pai, ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós, irmão Alex. É verdade, irmão Jair. Então, quando a gente vê o apóstolo Paulo aqui tratando, ele vai mostrar que depois, então, dessa humilhação de Cristo, da sua encarnação, sofrimento e cruz, ele vai mostrar, então, Deus exaltando a Jesus de forma soberana. E a expressão que Paulo utiliza lá em Filipenses 2:9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, vem de uma palavra grega e que significa exaltar sobremaneira, elevar, exaltar. Só que tudo isso indica que Deus elevou de forma suprema, incomparável e singular, exaltando acima de toda criatura, conforme o pastor Douglas Batista coloca no seu livro de apoio. Então a gente percebe que tudo isso, toda essa expressão aqui do apóstolo Paulo mostra esse aspecto incomparável daquilo que Cristo recebeu do Pai, né? Mostra o quão importante foi a sua obra, a sua exaltação não foi algo que passou pelo automático, mas quando ele entra na humilhação, ele precisou fazer o quê? Responder às exigências do Pai em obediência até a sua morte. Então veja que o caminho desse caminho da exaltação de Cristo após a sua encarnação é um caminho que foi difícil de ser colocado, mas ele venceu. E aí ele deixou bem claro, ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus declara a sua vitória, não é uma força de expressão ou como algo que ele venceu, mas num sentido em que venceu só para cumprir um protocolo. Não, o caminho que ele toma para ir até a sua exaltação é um caminho difícil, um caminho árduo que exigiu obediência, uma obediência profunda, irmão Jair. E aí muitos querem alcançar as graças de Deus e o favor de Deus sem obediência, e Cristo é o maior exemplo para nós, mas ele foi exaltado e a Bíblia diz que ele foi exaltado e está à destra de Deus, irmão Jair. E isso é algo muito glorioso. E nós esperamos essa exaltação também, né? Mas nós vemos que hoje, a situação hoje é de um estado intermediário, de quem já partiu em Cristo, que estão aguardando o retorno de Cristo para que, na glorificação dos corpos, no arrebatamento da igreja, aí sim, depois da obra cumprida, nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo, reinando com Ele de uma forma exaltada. E prosseguindo aqui no texto de Paulo, ele fala dessa exaltação, né? E também ele dá uma forma, como que ele está sendo exaltado, mostrando que Jesus tem um nome que está sobre todo nome, dizendo ali, um nome que é sobre todo nome, Filipenses capítulo 2, versículo 9. E o nome, na Bíblia, ele é carregado de um significado, tanto de caráter, uma retidão de caráter, aqui no caso de Jesus Cristo, como em autoridade. Um nome que é sobreexcelente. Olha que grandioso. Um nome que está acima de qualquer nome, de qualquer ser humano. Você pode pensar no ser humano mais famoso, mais destacado na humanidade, na história da humanidade, cientistas, militares, políticos, religiosos, das vários segmentos de religiões, né? Todos esses nomes, Jesus está exaltado sobre todos os nomes, inclusive sobre nome de anjos, sobre nome de anjos caídos. O nome de Jesus está acima de todos esses nomes. E o que é interessante na palavra de Deus é que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele delegou à igreja para utilizar a autoridade do nome dele para fazer a obra dele. Glória. Então isso é glorioso. O Senhor Jesus Cristo delega o próprio nome para curar, para libertar, para expulsar demônios, pregar, para vencer toda a força do mal. É interessante, irmão Jair, que quando nós falamos que Deus deu a ele esse nome, que é acima de todo o nome, nós precisamos entender que não foi um acréscimo a ele, né? Na verdade, nós vemos que
foi uma revelação outorgada daquilo que ele sempre foi. Porque essa autoridade, ele esteve nesse tempo de esvaziamento, que a gente diz, né? Já estudamos que na sua encarnação, ele não utiliza-se dos seus atributos, embora sendo Deus, não podia estar destituído dele. Mas a sua humilhação fazia com que ele não utilizasse esses atributos poderosos que ele tinha. Não é? Nessa doutrina gloriosa que a gente estuda na teologia, que é a doutrina hipostática, duas naturezas agindo coesas ali de forma perfeita. Agora, aquele que foi humilhado, aquele que foi rejeitado, aquele que foi desprezado, agora o Pai declara como Senhor absoluto dos céus e da terra. O Efésios capítulo 1, versículo 21 diz que ele está acima de todo o principado, toda potestade, todo poder, todo domínio. O Paulo deixa claro que não existe autoridade, quer seja humana, quer seja de anjos, quer seja espiritual, que possa ser comparada à autoridade de Jesus, ao nível que o Pai colocou o seu Filho, colocando sobre ele essa exaltação gloriosa que ultrapassa qualquer limite do tempo. Ele não é só exaltado neste século, o apóstolo Paulo também fala, mas também no século vindouro, ou seja, aquilo que ele é não haverá fim, ele só terá, só cada vez mais revelará e manifestará o seu domínio, que não é domínio ilimitado, irmão Jair. É grandiosa essa exaltação do Pai com relação ao Filho. E esse nome que Jesus recebe, que Deus dá para Jesus, é interessante que a Escritura vai revelar que todas as criaturas se curvarão diante do nome de Jesus Cristo. Nós vamos ver que ele é de uma forma soberana. Todo nome, toda pessoa, todo ser humano vai se curvar perante Jesus Cristo. Todo ser espiritual, ele vai se curvar perante o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que, ou no tribunal de Cristo, ou no julgamento do trono branco, em que as pessoas, os seres que morreram sem Jesus Cristo, sem confessar a fé de Jesus, de uma maneira voluntária, aqui, enquanto viveram aqui na terra, tendo essa oportunidade de confessar o nome de Jesus, que negaram o nome de Jesus, ele vai de uma forma obrigatória. Perante o juízo de Jesus Cristo, ele vai dobrar os seus joelhos e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, conforme está escrito aqui, revelado por Deus, através dos escritos do apóstolo Paulo. Todo joelho, diz ali no versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. E aí vai o destaque. De todos os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, nos céus, os anjos que já estão confirmados, os anjos santos, os que partiram com Jesus Cristo, estão habitando com Jesus Cristo no paraíso ou no terceiro céu, conforme o apóstolo Paulo descreve, e os que estão na terra, aqueles que estão vivos, que vão passar pelo juízo, e os que estão debaixo da terra. Está falando exatamente dos mortos que não tiveram a salvação em Cristo Jesus. E mostrando aí no versículo 11 que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, nós vemos aqui de uma forma grandiosa que essa exaltação de Jesus Cristo coloca sobre ele, Deus coloca sobre ele a autoridade máxima. E não tem nome na terra que não vá confessar o nome de Jesus, seja na vida que nós vivemos agora, ou no porvir, de uma forma obrigatória, de uma forma que será compulsiva, se dobrar perante o nome de Jesus e confessar que ele é o Senhor. E a partir daí vem o julgamento, né? O julgamento ou para a vida eterna ou para a danação eterna. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade. Irmão Jair, vimos então essa exaltação, estamos vendo sobre essa exaltação gloriosa do Filho, onde ele foi recebido à destra de Deus Pai, e aí vimos que essa destra não é um lugar, mas representa toda a autoridade que está sobre ele, e vimos também que
Deus deu a ele um nome, ou seja, o senhorio de Cristo, ele é estabelecido sobre e acima de todas as coisas. Então, qualquer autoridade, o apóstolo Paulo foi muito profundo quando falou na sua carta em Efésios capítulo 1, versículo 21, sobre essa superioridade, essa soberania do domínio e do governo de Cristo. Agora, vale nós ressaltarmos, irmão Jair, que essa soberania, esse poder, essa glória do Filho, ela vai chegar o momento ainda no porvir que vai ser revelada de forma universal a todos os homens. O próprio Cristo disse lá em Mateus 24, 30, que o Filho do Homem ele vai vir com poder e grande glória. Então a gente vê que nessa manifestação de Jesus, que vai ser então para todo o mundo, vai haver ali uma manifestação acompanhada tanto de juízo como andamento do seu processo de restauração, que a gente sabe que vai acontecer no porvir. A gente vai ver que ainda há uma clareza da palavra de Deus mostrando que, embora hoje os homens não reconheçam e não se submetam e não exaltem a ele, haverá o tempo que isso vai chegar e será universal, irmão Jair, a necessidade do homem reverenciar aquele que foi exaltado, irmão Jair. Nós vimos a confirmação do plano de Deus a cada etapa. Nós vemos os anjos confirmados na sua posição de santidade e os anjos caídos confirmados na posição de ainda estarem aguardando o julgamento. E Jesus Cristo confirmado na posição de exaltação. Falamos aqui que Jesus se humilhou. Nós falamos da humilhação de Jesus. Ele veio, ele se humilhou. E aqui o texto de Hebreus, no capítulo 9, ele vai mostrar que assim como aos homens é determinado morrer uma única vez e depois disso vem juízo, assim também Jesus Cristo, ele ofereceu-se uma vez para tirar os pecados da humanidade e aparecerá segunda vez sem pecado ao que esperam para a salvação. Isso está falando do retorno de Jesus, da volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que se dará em duas etapas. A primeira etapa para a igreja, de uma forma em que levará para si a sua igreja, e depois haverá o plano escatológico de Deus desenvolvido na terra, na humanidade, que vão ser os 7 anos da grande tribulação. E no final da grande tribulação, Jesus ele aparece de novo na terra, mas agora não mais como o cordeiro sacrificial, não mais de uma forma de humilhação, não mais de uma forma que ele foi surrado, humilhado, desprezado, mas ele vem como rei. Ele vem como rei absoluto, soberano, exaltado, e ele vem com a sua majestade, com o seu poder, com a sua glória, e instituir aqui o juízo sobre a humanidade, reconhecendo aqui, então, na sua vinda, com poder e também com juízo, a vinda será em glória, e esse juízo será começar aplacado contra aqueles que não se sujeitaram ao senhorio de Jesus, aqueles que não confessaram o nome de Jesus, e a partir daí, né, irmão Alex, na vinda de Jesus, já teremos um julgamento coletivo, que é o julgamento das nações. E após isso, após o julgamento das nações, haverá na terra o período de 1000 anos em que Jesus Cristo reinará na terra, e cessado esses 1000 anos, terminado esse período, então, o plano de Deus vai ser estabelecido com vários eventos, e no final, o evento do julgamento, então, do julgamento do trono branco, em que todo joelho se dobrará, toda boca confessará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e vai ser verificado o livro da vida. Se o nome não tiver no livro da vida do Cordeiro, ele será lançado, então, no lago de fogo e enxofre. Esse é o plano de Deus. E aqui, Hebreus nos coloca a indicação para isso, no versículo 28. Exatamente, o texto diz, né? O 27 diz: "E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação." E aí nós veremos isso de forma gloriosa, aonde Jesus, quando desta vinda, na primeira vinda ele veio, sofreu, foi humilhado, tal, mas na segunda vinda ele não vai vir mais para tratar do pecado num sentido de remissão,
apenas para manifestar a salvação plena e completa àqueles que esperam a salvação que ele já realizou de maneira definitiva, porque como nós já falamos, não há mais adendos, não há mais acréscimos, a salvação já foi consumada por Cristo na cruz, então o que ele virá fazer é para estabelecer a salvação ou o juízo, e é isso que é essas duas realidades que o ser humano tem para esperar, ou a salvação ou o juízo, irmão Jair. Nós vemos bem isso retratado na palavra, né? Em Isaías 53, Jesus vem como cordeiro, cordeiro sacrificial. E o livro de Apocalipse, capítulo 19, ele vem como leão, como rei, como exaltado, com grande poder, com grande glória. Irmão Jair, para nós concluir então o assunto que estudamos hoje, então, quando a gente olha para a obra de Cristo, a obra do Filho, nós percebemos que é tudo completo. Não existe acréscimo, não existe absolutamente falha, não existe vírgulas. Tudo o que ele fez foi perfeito. Ele se humilhou para salvar, ele se ofereceu como sacrifício para redimir o homem do seu pecado e também foi exaltado para que ele possa reinar eternamente. Se ele não fosse exaltado, ele não poderia estar na condição daquele que vai governar para sempre. Isso muda e deve mudar a forma como nós vivemos hoje, pois nós não servimos a um Cristo que está derrotado ou que foi derrotado, mas nós servimos àquele que venceu, que é o nosso Senhor e Salvador, que ele está vivo, que ele está entronizado, que está intercedendo por nós. Jesus não é, como muitos pensam, como um mestre moral, como alguém que foi um grande pregador, um homem que teve um caráter ilibado, um grande profeta. Não, ele é nosso Senhor e Salvador, irmão Jair, porque ele é Salvador, porque ele fez essa obra redentora perfeita. Ele é tudo isso, né, irmão, que o irmão falou. Ele é esse homem perfeito, ele é um exemplo para nós, mas em tudo isso encaminha que ele é o nosso Salvador. Exatamente. O nosso único e suficiente Salvador. Muito bem. Então, no fim das contas, então, a nossa confissão deve ser contínua e a mesma até aquele dia. Como disse o apóstolo Paulo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, que essa é a nossa esperança de que consuma-se a obra redentora que ele realizou em nós. Porque como nós já estudamos sobre a doutrina da salvação, a gente sabe que nós fomos salvos, estamos salvos e ainda seremos salvos, e nós esperamos esse dia da nossa redenção, irmão Jair. Eu concluo assim da seguinte forma: assim como Jesus ele veio como cordeiro sacrificial, ele virá como rei absoluto, como soberano absoluto sobre todas as coisas, o nome sobre todos os nomes e sobre o qual todos se submeterão, ou de uma forma compulsória, ou de uma forma voluntária, melhor falando, inicialmente, falando de uma forma voluntária, em que nessa caminhada, nesse período de vida, nós declaramos o nome de Jesus, aceitamos o nome de Jesus na nossa vida como Senhor e Salvador, ou de uma forma obrigatória, compulsória, que vai ser no juízo de Deus. Então, que nós possamos atentar para isso, aceitar agora o senhorio do Senhor Jesus Cristo, para nós termos essa exaltação juntamente com Ele na sua glória. Muito bem, meu irmão e minha irmã, chegamos ao final do programa de hoje, estudando, refletindo aqui sobre esse tema maravilhoso, a obra do Filho. Esperamos você no próximo programa. No próximo programa, então, estaremos estudando a terceira pessoa da Trindade, estaremos estudando sobre o Espírito Santo. Vamos ter aqui um diálogo, um olhar bíblico sobre a pessoa do Espírito Santo. Aguardamos você no próximo programa. Até lá, na paz do Senhor.